Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. Começa agora as principais manchetes desse início de semana. O X, antigo Twitter, está suspenso em todo o território brasileiro. Mais de 1.700 cidades brasileiras terão risco alto de inundação até 2030. Moradores de Búzios relatam tremor de terra na cidade. E o Hemonúcleo de Teresópolis retoma o atendimento ao público. Polícia identifica crime ambiental em Guapimirim. 32º Batalhão da Polícia Militar prendeu 2 homens por esfaquear as companheiras nos municípios de Rio das Ostras e de Macaé. Essas e outras notícias vocês acompanham agora no Jornal Regional. Iniciando o nosso telejornal, nós vamos falar do X da questão. É o que vamos saber na matéria a seguir. A Anatel informou ao Supremo Tribunal Federal que todas as operadoras foram notificadas da decisão de Alexandre de Moraes e o X está suspenso em todo o território nacional. A determinação do ministro do STF veio após a rede social não indicar um representante legal no Brasil e ainda proibiu o uso do VPN, Virtual Private Network, para acessar o aplicativo, sob uma pena de multa de 50 mil. Passava da meia-noite deste sábado quando o X saiu do ar em diversos dispositivos em todo o país. O site Down Detector, que monitora problemas nas redes, registrou à meia-noite e 10 minutos um pico de relatos sobre falhas na tentativa de entrar na plataforma, que foi caindo ao longo da madrugada. No meio da manhã, novas postagens começaram a pipocar e a hashtag não caiu ficou entre os assuntos mais comentados da rede. As operadoras iniciaram a suspensão da rede social depois de uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após a rede social não indicar um representante legal no Brasil. Ao longo do dia, Elon Musk, dono do X, fez várias postagens. Em uma delas, em tom de ameaça, disse que vai começar a publicar a longa lista de crimes de Moraes, com as leis brasileiras específicas que ele violou. E completou: ele é um ditador e uma fraude, não um juiz. Antes do X, do antigo Twitter, ser suspenso, usuários da rede já articulavam sobre a possível uso do VPN para acessar o aplicativo após a suspensão. O mecanismo permite que um usuário navegue em páginas da internet sem que o provedor dê o acesso e consiga rastrear de qual país a conexão está sendo feita. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil pediu por meio de nota para que o magistrado reconsidere a decisão por achar a medida desproporcional. Neste sábado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou outra decisão de Moraes, a que determinou o bloqueio de contas bancárias da empresa de satélites Starlink, que também pertence a Musk, para garantir o pagamento de multas aplicadas ao X. No escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria. Especializada em internet via satélite, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar levar o bloqueio imposto pelo ministro Alexandre de Moraes às suas contas bancárias no Brasil. Os ativos foram bloqueados para assegurar o pagamento de multas impostas à Rede X, que também pertence ao bilionário. O ministro justificou que ambas as empresas da internet e rede social fazem parte do mesmo grupo econômico. A imprensa internacional repercutiu a ordem de bloqueio do X no Brasil. Jornais como o The New York Times dos Estados Unidos e o Clarim da Argentina chamaram a medida de, abre aspas, uma escalada na briga entre Elon Musk, dono do X,
e Moraes. E agora, segundo um levantamento, 1 em cada 3 cidades brasileiras estão sob risco de desastres naturais. Mais de 1.942 cidades brasileiras vão ter risco alto ou muito alto para desastres naturais, com inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos e secas, até o ano de 2030. Assistam a matéria a seguir. O mundo vem sendo assolado pelos efeitos das mudanças climáticas. Um dos exemplos mais recentes foram as enchentes no Rio Grande do Sul, que atingiram mais de 470 cidades, mataram 170 pessoas e expulsaram mais de 600 mil moradores de casa. Com as estações de tratamento e distribuição de água alagadas, além da falta de energia elétrica, os sistemas de bombeamentos pararam de funcionar e deixaram milhares de gaúchos sem abastecimento. Se por um lado as chuvas estrangulam o fornecimento, a estiagem põe sob risco a captação de água e ainda por cima tem impacto nos hábitos de consumo. É o caso, por exemplo, da seca na Amazônia e no Pantanal. Desafios para as concessionárias de saneamento básico. Uma projeção do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças do Clima, o Adapta Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, alerta que até 2030, mais de 1.700 cidades brasileiras vão ter risco alto ou muito alto de desastres, como inundações, alagamentos e enxurradas. O mapa faz uma radiografia da grave situação. As áreas em vermelho são as que apresentam maior vulnerabilidade para as tragédias. No outro extremo, de acordo com o mesmo estudo, a seca pode assolar cerca de 40% dos municípios, quase 2.200. O Instituto Trata Brasil, voltado para o setor, prepara um relatório que mapeia o risco às operações de saneamento no país, com a temperatura em alta crescente e aumento de inundações e escassez hídrica. Para universalizar os serviços de água e esgoto, vão ser necessários mais de R$500 bilhão. Recursos que podem ser insuficientes diante do agravamento do cenário ambiental. Cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos contam com áreas ameaçadas pelo mar. As pessoas afetadas nessas localidades somam nada mais nada menos que 2 milhões. Os 7 municípios integram uma lista de 100 mil cidades mapeada em todo o mundo pela organização não governamental Climate Central. E vamos falar agora de uma repercussão do crime de Anique Erdi. O réu confessou ter matado a advogada no dia em que ela desapareceu, afirma a defesa. Matéria que vocês acompanham com Dilma Beck. A defesa de Lourival Correia Neto Fática, principal suspeito no caso do desaparecimento da advogada Anique de Almeida Peixoto Erdi, de 54 anos, revelou na sexta-feira, dia 30, que o acusado confessou ter matado a vítima. A informação foi divulgada pela advogada de defesa, Flávia Froes, responsável pela representação de Lourival. Segundo Flávia Froes, Lourival será ouvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ao longo da tarde de hoje no complexo penitenciário de Jericinó, onde está detido. A oitiva faz parte de uma negociação para uma possível colaboração premiada, na qual Lourival poderá revelar a identidade de um possível mandante do crime. Anique Erdi está desaparecida desde 29 de fevereiro deste ano, e foi vista pela última vez em um shopping em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A defesa de Lourival afirmou que a advogada foi morta na mesma data de seu desaparecimento e que não houve sequestro. A defesa também alegou que a confissão tem o propósito de desvincular outras 3 pessoas que não participaram do crime. Segundo a advogada, exames realizados no local onde Anique foi morta confirmam a presença de vestígios de sangue da vítima. Além de Lourival, outras 3 pessoas identificadas como suspeitas no caso também estão presas. A família da vítima chegou a pagar um resgate de R$4,6 milhões, mas Anique não retornou para casa. Outro fator relevante é que de uma quantia de R$4,6 milhões pagos pela família, outro montante foi gasto em um carro de luxo e uma moto, além de 950 aparelhos celulares que seriam levados para a loja do autor do crime, em Teresópolis, também na Serra Fluminense. A ação penal do MPRJ e da Polícia Civil,
Também destaca que o marido da mulher desaparecida realizou mais de 40 transferências bancárias por orientação do criminoso e em contas indicadas por ele, para aquisição de dólares além do pagamento do resgate. A corporação ainda informou que o autor do crime recebeu o dinheiro e forjou uma carta de despedida dela para a família. A investigação aponta que posteriormente a mulher foi assassinada e teve seu cadáver ocultado. E o leilão da BR-040 deve ser realizado em 2025. Continue acompanhando com a repórter Dilma Beck. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, divulgou sobre a previsão dos processos licitatórios para a escolha da nova empresa que administrará a BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, e a BR-495 Petrópolis-Teresópolis, na região serrana. Agora, a ANTT estima que o leilão seja realizado apenas no primeiro trimestre de 2025, com assinatura do contrato no trimestre seguinte. Para definir a data é preciso realizar uma análise do projeto pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Hemonúcleo de Teresópolis retoma atendimento ao público nesta segunda-feira, dia 2 de setembro. Notícia que vocês acompanham agora com Rodrigo Amorim. A Secretaria de Saúde de Teresópolis reinaugurou nesta sexta, dia 30, as novas instalações do Hemonúcleo Municipal, após obras de reforma e de modernização do espaço. Com funcionamento interno 24 horas nos 7 dias da semana, a unidade volta a atender os doadores de sangue na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, das 7 horas às 13 horas, com capacidade de coleta diária de 40 a 70 bolsas de sangue, e estimativa de até 1.200 bolsas coletadas por mês. O hemonúcleo está todo reestruturado, com modernos equipamentos, ambientes acolhedores e equipe técnica completa para prestar o melhor atendimento aos municípios de Teresópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto. Presente na reinauguração, o diretor-geral do Hemorio, Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, Luiz Moreira, considerou a reabertura um grande avanço para a saúde pública do estado do Rio de Janeiro. A demora na entrega do equipamento público gerou muitas críticas ao governo municipal, em especial quando o serviço parou de ser prestado também no hemonúcleo do Hospital São José. A cidade ficou por um bom tempo sem o banco de sangue. Por fim, o equipamento chega para suprir as demandas de sangue na cidade. O hemonúcleo municipal fica localizado na rua Francisco Sá, número 299, na Várzea, e funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde, para receber os doadores de sangue. E a polícia identifica crime ambiental de corte de talude e corte de árvores no município de Guapimirim. Policiais militares lotados na unidade de policiamento ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, com informações encaminhadas pelo Linha Verde 0300 253 1177, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, identificaram na quarta-feira, dia 28, a degradação ambiental de uma área com 3.000 metros quadrados em Guapimirim. Chegando à Rua Capricórnio, no bairro Parada Ideal, a equipe da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental identificou várias árvores ao solo, além do corte de talude. Durante fiscalização, os agentes não conseguiram identificar os responsáveis pelos fatos, tampouco placas contendo licenciamento. Diante dos fatos, procederam à 67ª DP, onde após perícia, a ocorrência foi registrada. A participação da população é muito importante para a preservação do bioma local. Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, 7 dias da semana, para o telefone 21 22 53 11 77 e para o 0300 253 11 77, ambos com WhatsApp anonimizado. Técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo app Disque Denúncia Rio de Janeiro. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia www.disquedenuncia.org.br, ou ainda pela fanpage do Linha Verde no Facebook www.facebook.com/Linha Verde. Só esclarecendo aí para quem não sabe, que o talude é uma superfície inclinada que delimita um maciço de terra ou rocha, podendo ser natural ou planejado.
A principal função do talude é garantir a estabilidade de um terreno. E olha agora essa notícia. Moradores de Búzios relatam tremor de terra. O fato aconteceu na manhã de domingo, dia 1º, por volta das 11 horas, no bairro José Cavalcante. Notícias que vocês vão acompanhar com Rodrigo Amorim. Na manhã deste domingo, dia 1º, foi marcada por um susto para os moradores do bairro José Gonçalves, em Armação dos Búzios. Vários relatos apontam para um tremor de terra que sacudiu a região por volta das 11 horas, deixando a população em estado de alerta. A intensidade do tremor variou, mas diversos moradores descreveram ter sentido os vidros tremer, objetos caírem em um balanço em suas casas e estabelecimentos comerciais. A falta de informações oficiais sobre o ocorrido gerou diversas reações entre os moradores, desde o pânico até a busca por explicações mais racionais. As autoridades locais foram acionadas e estão investigando as causas do tremor. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão realizando vistorias na região para avaliar possíveis danos e garantir a segurança da população. E o 32º Batalhão da Polícia Militar prendeu 2 homens por esfaquear companheiros em Rio das Ostras e também no município de Macaé. As agressões com faca em bairros de Rio das Ostras e Macaé resultaram nas prisões em flagrante, graças à rápida ação da polícia. Continua contigo, Rodrigo. Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar agiram rapidamente neste sábado, dia 31, para prender em flagrante 2 homens acusados de esfaquear suas companheiras em diferentes incidentes ocorridos nos municípios de Rio das Ostras e Macaé. Em Rio das Ostras, no bairro Cantinho do Mar, uma mulher de 54 anos foi brutalmente agredida com uma faca pelo seu companheiro, Cristiano Guimarães dos Santos, de 51 anos. Após uma discussão por telefone, Cristiano ameaçou a vítima e, ao chegar em casa, desferiu um golpe de faca nos braços dela. A mulher conseguiu escapar para a rua, onde pediu ajuda, e a polícia rapidamente chegou ao local, prendendo o agressor e apreendendo a arma usada no crime. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, sem risco de vida. Em Macaé, no bairro Visconde de Araújo, outro caso semelhante foi registrado. Carlos José da Silva Meireles atacou sua namorada com múltiplas facadas após uma discussão na Praça do Rodo. Mais uma vez, a rápida intervenção dos policiais do 32º BPM resultou na prisão em flagrante do agressor, que foi levado à 123ª Delegacia de Polícia. Essas prisões destacam a importância das denúncias feitas pela população, que permitiram a pronta resposta das autoridades. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelos números 190, 180 ou pelo aplicativo Rede Mulher, que atua no combate a esse tipo de crime. E um homem é preso pelo crime de receptação em Magé. O acusado foi detido enquanto utilizava um aparelho celular roubado. Dilma. Policiais civis da 65ª DP de Magé prenderam um homem em flagrante, na quinta-feira, dia 29, pelo crime de receptação. O acusado foi detido enquanto utilizava um aparelho celular roubado. De acordo com os agentes, o preso foi localizado e capturado enquanto trabalhava, e afirmou que adquiriu o aparelho pelo valor de R$400 de uma pessoa desconhecida. A identidade do preso não foi revelada. A pena para o crime de receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal, é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. No entanto, a pena pode ser maior se o crime for cometido com alguma qualificadora. E agora, para vocês que nos acompanham, uma agenda bacana. É a Festa da Cultura Italiana que agita Petrópolis em setembro. O Serra Serata, tradicional celebração da cultura italiana em Petrópolis, acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro, com entrada gratuita. O evento será realizado no Palácio de Cristal, que promete uma programação rica em gastronomia típica, bebidas artesanais, apresentações de músicas e diversas atividades culturais. Organizada pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com a Casa de Itália, Anita Garibaldi, a festa chega à sua 15ª edição, celebrando as influências italianas que começaram a moldar a cidade a partir do ano de 1845. Neste ano, o tema Italiani al Mondo homenageia a herança
e as tradições da colônia italiana que ajudaram a construir a identidade de Petrópolis. O Serra Serata não apenas oferece uma viagem pelos sabores da Itália, mas também proporciona aos visitantes a oportunidade de vivenciar apresentações musicais e outras expressões de cultura italiana em local icônicos da cidade, como o Palácio de Cristal e o Centro Cultural Raul de Leone. Nós vamos agora à previsão do tempo. Uma nova onda de calor chega ao Brasil nesta semana. O país enfrenta novos dias de calor, com tempo seco, com risco para mais incêndios. Acompanhe com o Clima Tempo. A semana começa ainda com destaque para o tempo extremamente seco na maior parte do Brasil e ainda favorecendo uma visibilidade prejudicada em muitos estados brasileiros devido a fumaças de queimadas, que ainda é transportada por essa circulação atmosférica. Muitos estados da região norte do Brasil, até mesmo áreas entre Mato Grosso do Sul, interior do Paraná e de São Paulo, podem ter esse registro logo nas primeiras horas da manhã, condição que não dura muito tempo, mas que ainda pode se espalhar ao longo do dia, principalmente entre o interior de São Paulo, de Goiás, algumas áreas do Tocantins e do sul do Pará. Setembro vai começando com um padrão ainda de tempo firme e seco e com uma nova onda de calor que já começa a ganhar força nessa segunda-feira. A temperatura em Cuiabá pode bater novamente 40 graus nesse começo de semana. Máxima que ainda não passa de 20 graus em Porto Alegre, mas deve alcançar os 30 no Rio de Janeiro. Em Salvador, a temperatura fica na casa dos 26 graus a máxima e em Manaus o dia pode começar extremamente abafado, com mínima já de 27 graus. À tarde, a temperatura pode alcançar os 37. Bom, agora falando de esportes, vocês acompanham a seguir a programação do Esporte Mais, que traz toda a movimentação nos campos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Estamos de acordo? Segura aí que daqui a pouquinho está chegando o Esporte Mais. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, reforçará a fiscalização da propaganda eleitoral online nas eleições municipais de 2024. A medida começou em 16 de agosto. Candidatos, partidos, federação e coligação estarão sujeitos à punição estabelecidas pela resolução do TSE número 23610 de 2019. O objetivo é garantir a integridade do processo eleitoral e a igualdade entre os concorrentes. E a população também pode ajudar na fiscalização das campanhas eleitorais, denunciando irregularidades que podem ser feitas através do aplicativo Pardal, que permite a notificação de diversos tipos de infração, como propaganda irregular, compra de votos, uso indevido da máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos irregulares. Foram mais de 16 mil denúncias feitas pelo Pardal. É a primeira vez que o aplicativo do TSE recebe queixas de irregularidades de campanhas na internet. O estado de São Paulo lidera a lista com mais de 3 mil denúncias. A maioria ligada às candidaturas para o cargo de vereador, com mais de 1.800 queixas. Relacionadas ao cargo de prefeito, somam quase 1.000. 470 são denúncias por propaganda irregular de coligação, federação ou partido. Líder entre as cidades do estado, a capital teve 354 denúncias de irregularidades. O estado de Pernambuco aparece em segundo lugar, com mais de 1.900 queixas. Em terceiro está Minas Gerais, com mais de 1.800. O Pardal pode ser baixado de graça para celulares com sistemas iOS e Android. Após a denúncia ser enviada para análise da Justiça Eleitoral, também é possível consultar o andamento pelo Pardal Móvel ou em sua versão para o web. Depois da análise pelos cartórios eleitorais, o candidato pode ser notificado para que regularize a propaganda. Dependendo da gravidade, o Ministério Público Eleitoral também pode ser acionado.
O Pardal foi criado em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo para as eleições de 2014. Nas eleições de 2016, o aplicativo passou a ser usado pela Justiça Eleitoral de todos os estados. 2 anos depois, o sistema foi aprimorado e passou a ser usado pelo Ministério Público Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais. E assim chegamos ao fim do nosso telejornal, agradecendo a você, amigo telespectador assinante, vocês que nos acompanham através das redes sociais, a nossa equipe técnica e todos os nossos colaboradores. Muito obrigado e até a próxima edição do Jornal Regional. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas, na terra, no mar, no ar. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?